Pessoal, caiu aqui, pelo amor de Deus. Pessoal, desculpa aí. Caiu aqui, tá? A internet aqui só deu o xizinho aqui na internet. A gente já tá de volta. A gente já tá de volta já. Só esperar o Lucas aqui que a gente entra novamente. Caiu a internet. Foi aqui ou foi a sua, a minha? A minha caiu também. Aqui tá ok, tá tudo certo. Ah, então foi a minha, então. Você conseguiu ouvir o texto que eu li? Não, não consegui não. Aí eu fiz uma referência de Mateus 6, do versículo 7 até o 13, mas Uhum. não consegui ouvir sua leitura não. Eu vou deixar você, porque se a minha internet parar, a sua tá funcionando. Vai você. Melhor você. Show. Beleza, vamos lá. Vamos ler o texto, depois a gente começa fazendo alguns comentários. Beleza. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 7, a versão que eu estou usando é King James, né? Caso haja aí uma questão quanto à escrita, mas o sentido é o mesmo, questão de versão. Mas orando não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois pensam que porque muito falarem, serão ouvidos, né? Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai sabe do que tendes necessidades antes de pedirem. Orai, pois, da seguinte maneira: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduza à tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Esse é o texto. Pode ficar à vontade, mano. Pode começar aí. Ok. Existe nesse texto aqui, Douglas, alguns segredos, né, que contém na oração, né? Esse texto me veio ao coração durante essa semana, faz uns devocionais, né? Eu tive aqui esse pensamento. Está dentro do grande sermão da montanha, né? Que começa no capítulo 5, 6, 7. É uma das grandes pregações de Cristo que falam a respeito do seu reino, né? E a visão do reino de Deus em nossas vidas é um chamado para que a gente mude e para que entre naquilo que a Bíblia, né, nos orienta, naquilo que a Bíblia traz como padrão, né? Ou seja, abrir mão de toda uma vida de escolha pessoal que nós temos e agora assumir aí o desafio, né, de andar com Cristo e seguir as suas ordenanças, leis e diretrizes. Então, o grande sermão da montanha é um convite a entender o reino dos céus e daquilo que o Senhor quer nos apresentar através das suas escrituras. E observando aqui Mateus capítulo 6, a gente entende que está dentro de uma continuação de assuntos, né? São vários pontos que Cristo trata aqui dentro do seu sermão, dentro do seu prefácio. Então, eu retirei aqui o versículo 7 até o versículo número 13. E a primeira coisa que me chama a atenção é que as pessoas têm muitas dúvidas sobre oração, têm muita dúvida se Deus está respondendo, qual a forma correta de orar, se existe um modelo, se existe uma forma, e aí entra em várias questões pessoais, se Deus está respondendo, se não está. Então, Mateus 6, ele é um modelo de oração ao Senhor, né? Ele é um modelo, é como o Senhor nos ensina, Jesus Cristo, na verdade, nos ensina a orar, é como se fosse um exemplo para que a gente possa aplicar na nossa vida, de fato. E ele faz uma comparação no versículo, parte do primeiro, na verdade, faz uma comparação sobre aquilo que é estereótipo, sobre aquilo que é feito para as pessoas verem. Ele fala a respeito da esmola, fala também a respeito da oração e faz uma ponderação. Olha,
quando vocês quiserem contribuir, a oferta de vocês não precisa fazer barulho, né, na caixa das ofertas, ou na caixa ofertória que ficava nos templos, e a gente faz um gancho ali para a oferta da viúva, né, que deu o mínimo, né, de forma real não tinha tanta quantidade igual as outras pessoas ofertavam, mas a intenção da oferta fez com que Cristo desse um ensinamento sobre aquilo. E a mesma coisa ele vai fazer uma comparação sobre a oração, dizendo o seguinte: vocês não precisam orarem para as pessoas verem, né, assim como faz os judeus e alguns outros, né, mas clama a teu Pai Celestial. Então, a primeira verdade é que a oração ela é dirigida ao nosso Deus, é a grande primeira verdade e um dos segredos da oração. Que a oração deve ser dirigida ao nosso Deus, porque nós temos um Pai Celestial. E qualquer intenção diferente desse propósito já perde uma conexão do que é orar a Deus, porque o próprio texto ele vai nos orientar, né? Entra no teu quarto, né? É uma questão figurada, entra no teu quarto, é um exemplo, fecha a porta e ora a teu pai. Então, o primeiro cunho, a primeira verdade mais valiosa nesse contexto é que nós temos um pai, o texto nos assegura isso. E nós temos propriedade, ou seja, relacionamento aberto, né? Pela graça de Deus, pela sua bondade, através do sangue derramado, hoje nós temos direto acesso ao Pai Celestial, a orar a Deus com coração, com intrepidez, com ousadia, pois nós cremos que pela oração é uma forma de comunicação também com o Senhor, expor para fora daquilo que o coração está cheio, né? Falar para o próprio Deus aquilo que nós precisamos, sentimento de gratidão. Então é um relacionamento de reciprocidade, eu me relaciono com Deus e Deus também se relaciona comigo. E Ele próprio nos intui, né, a verdade, a orar e falar com Ele. Isso que você está falando, você me fez lembrar o Abá, né, que é um texto do Talmud judaico, diz o seguinte, que as portas da oração jamais estarão fechadas. Isso é bem interessante, porque você percebe que para a própria tradição judaica, eles entendem quando você ora a Deus, não existe porta no céu que fecha, porque para a oração existe sempre um caminho aberto, para a oração sempre existe uma porta aberta, para a oração sempre há uma janela de esperança. A oração ela é aquilo que abre a janela de esperança. O homem, a única arma que o homem tem na terra é a oração. E quando o homem usa esse recurso, é a sua forma. Porque, assim, às vezes as pessoas, isso que você está falando, tem até um texto bem interessante, que é, se não me engano, até da editora CPAD, chamada Teologia da Oração. E nesse livro, A Teologia da Oração, que é um livro bem grande, né? Bem grande, esse autor ele vai trabalhando com todas as ideias de oração, de adoração, de como chegar a Deus. Porque quando a gente fala de oração, não é simplesmente orar, é uma teologia, né? Aquilo que está formado. Como é que eu falo com esse Deus? Como é que tem um ser inatingível, tem um ser que é incalculável, imensurável, e como um ser tão pequeno, tão falho, tão simples, tem acesso a um ser divino? Como é que ele consegue ter esse acesso? É só mediante essa arma que o homem tem, que chama-se oração. Mas fica à vontade, Lucas. Eu vou só comentando assim. Não, sim, fica à vontade, você também. E aí, eu quis trazer esse tema segredos da oração, porque só se aprende a orar, né, se isso for colocado em prática, né? O sentimento da oração, ela existe na mesma necessidade que eu tenho um sentimento e a necessidade de comer, de tomar água. Então, na mesma forma que o nosso corpo físico tem necessidade de alimentos, de nutrientes, né, que contém vitaminas, assim por etc., a nossa vida espiritual também tem essa necessidade da oração. E uma vida com Cristo é um chamado para uma vida de oração. E aqui eu faço uso de vários exemplos que o próprio Cristo está nos provando que ele, por diversas vezes, ele orou. Ele orou quando estava em agonia, lá quando foi pego, né, pelos soldados após a traição de Judas, indicando que ele era o mestre. Jesus orou todas as vezes que estavam em situação de agonia, situação de conflito, né? Quando se isolava para orar, realmente tinha aquela necessidade de falar com o Pai. Então,
mesmo sabendo de que Cristo era o Filho de Deus, né, encarnado, com toda a sua divindade, a sua deidade, todos os seus aspectos, né, que classificava como Deus, mas ele nos ensina que também nós temos uma necessidade de orar assim como ele tinha. E o que fica mais vivo nisso é que quando ele foi tentado lá em Mateus 4, após 40 dias de jejum e oração, a primeira coisa que Satanás aparece e faz uma pergunta, porque o propósito do diabo é sempre colocar uma dúvida no nosso sentimento sobre as bênçãos e a paternidade que temos com o nosso Deus Pai. Ele diz, ó, se tu és o filho de Deus realmente, transforma essa pedra em pão. Por que ele usa essa expressão do pão? Porque sabia ele que Cristo estava muito tempo sem comer. Então, quando você fica muito tempo sem comer, a intenção é que seu corpo tenha fome. E aí a réplica de Cristo para ele é o seguinte, ó, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Então, ele usa a palavra como forma também de alimento, ou seja, o corpo humano tem necessidade de pão, mas a vida espiritual também tem necessidade de um alimento, de um nutriente que não supre apenas o corpo, mas também supre a alma, mas também que alimenta o espírito. Então, ele nos dá uma condição de que, por mais que nós temos necessidades humanas, nós também temos necessidades espirituais que vai colocar a nossa vida de comunhão com o Senhor em equilíbrio. Então, Cristo nos dá um exemplo de oração. Se Cristo orou, nós também somos chamados para oração. E não existe uma vida com Cristo sem oração, sem diálogo. É como se fosse um relacionamento. Você conhece alguém, o relacionamento conjugal, afetivo, é amigável, você se relaciona com alguém através de diálogo, de conversa, de um bate-papo. Então, é nessa perspectiva que Cristo traz essa oração, né? Esse ensino, esse convite. Mesmo, qualquer relacionamento tem que ter uma comunicação, né? Tem que ter uma expressão. Então, a vida espiritual é da mesma forma. E, assim como a leitura é importante, assim como os momentos devocionais é importante, a oração, ela é fundamental. É o que põe fogo na vida. Fogo, eu falo fogo do Espírito, né? O Espírito que nos convida a ter uma vida santa, uma vida de obediência. É nessa perspectiva. Assim como a nossa vida é incendiada pelo Senhor, a oração também abre portas e caminhos aí que... segredos, na verdade, nos traz segredos que pode ser não... poderiam estar ocultos, mas na verdade, quando você começa a orar, a gente começa a enxergar algumas chaves ou as portas já estavam abertas, né? Então é fantástico, é fantástico. Deixa eu só comentar aqui, ô Lucas, tem um pessoal comentando, o pastor Rafael Calandrin, se não me engano, está em Portugal. Meu amigo, Sim. seja muito bem-vindo aqui, Deus abençoe. Incrível o nosso dever de orar, vai muito além do que pensamos, exatamente, né? Exatamente. Até perguntaram uma vez o Benny Hinn, né? Como é que ele fazia para ter tempo para orar, porque sendo que a vida dele era tão agitada, ele falou assim, não, é só porque eu vivo uma vida de oração. É porque ele vive a vida em oração, ele precisava literalmente dobrar os joelhos. E tem algo interessante, a gente vai depois bater um papo sobre a questão de essa forma de orar, a gente vai batendo papo. Tem um pessoal entrando aqui, a Daiane Custódio, seja muito bem-vinda, MT Esportes, seja muito bem-vindo aqui, e a Dibir, e eu acho que é isso mesmo, seja muito bem-vindo. Aqui tem mais o pessoal, a Thalia, eu acho que se não me engano, isso. Thalícia, seja muito bem-vinda. Marcelo, seja muito bem-vindo. Pastor Enildo Lara Serra, seja muito bem-vindo. Senhor, uma bênção. Todos aqui vocês estão entrando aí, pessoal, seja muito bem-vindo, tá? Ajuda compartilhando. Camila, Aguila Andrade, isso, seja muito bem-vindo. Águila, né? Então, isso aí, me ajuda aí. Isso, congregação da edição, nosso ministério, Thalícia, do nosso ministério, a Águila, são as pessoas que acompanham a gente no ministério, nessa caminhada. Que bênção. Tá? E falando sobre essa questão da oração, Lucas, tem uma coisa interessante, que essa própria palavra, né? Oração. Em hebraico você tem algumas palavras, por exemplo, palal, e você tem uma palavra que é muito importante, que os judeus usam bastante, que é a palavra tefilá. Tefilá. A palavra tefilá, em hebraico, ela significa fortalecer. Ela significa fortalecer. Porque esse é o primeiro viés da oração, ela fortalece. Só que a palavra tefilá, ela, que é oração, ela vem de uma raiz hebraica chamada tofel. Tofel. E tofel significa amarrar. Olha que legal. Porque a ideia da oração é exatamente amarrar o humano com o divino. É amarrar o pecador com Deus Todo-Poderoso.
A ideia de oração, tanto no Antigo Testamento e principalmente no Novo Testamento, é fazer com que o mundo físico se una com o mundo espiritual. Porque a gente, a partir de uma perspectiva cristã e teológica, percebe-se que o homem ele tem uma centelha do divino. Então, o homem não é só físico, o homem ele é espiritual. Tem uma centelha divina nesse homem. A gente chama de espírito, chama de alma. Essa centelha divina, como o Lucas bem disse, ela precisa ser alimentada, ela tem que ser alimentada. E aí você tem que a oração, ela amarra esse indivíduo com algo mais sublime. Porque a nossa vida não é só isso aqui. Não é só essa alimentação do corpo. Não é só o fortalecer do corpo, tomar as vitaminas necessárias para o nosso corpo, fazer esportes físicos. Não, é muito mais. A nossa vida é muito mais que isso. A nossa vida, ela transcende essa realidade. Então, a oração é o que amarra. Mas eu sou pecador, mas eu sou falho. Não tem problema, a oração te amarra. A oração te amarra com o divino. Como é que eu faço para ter contato com Deus? A oração. Ela é a escada que te une. A oração é aquela escada de Jacó. Ela é o topo no céu e os pés na terra. Ela está aqui com seus beirais na terra, mas o topo dela está no céu, está no trono. Então, como é que o homem consegue transitar entre o humano e o divino? Quando ele ora. Como é que o homem consegue chegar no lugar mais superior da vida? Nos pés do grande Deus. Só através da oração. A oração faz o homem galgar degraus. E esses degraus só são galgados por causa dessa arma chamada oração. Mas pode continuar, Lucas. Ok. Eu separei aqui 3 informações que já está pertinente no texto, né? Uhum. Preciso trazer algo que está na base do nosso diálogo. E três segredos muito importantes sobre a oração. Primeiro, é um canal de comunicação com Deus. O primeiro segredo, que é uma verdade que está aberta dentro da Bíblia, é o nosso canal de comunicação de Deus. Assim como todo relacionamento precisa de comunicação, precisa de linguagem, precisa de expressão, a vida com Deus também ela entra nesse mesmo formato, nesse mesmo papel. É um canal de comunicação com Deus. E outra coisa, é um canal de comunicação que não está limitado à limitação geográfica, à limitação de conexão, à limitação de comportamento, ou seja, aqueles que entendem o chamado de Cristo, ou aqueles que têm um sentimento, que entende o sentimento de uma nova vida, de uma nova perspectiva em Cristo, através da palavra, ele tem a oportunidade de orar. E a oração também não está restrita, quando eu entro em geográfico aqui, eu não estou falando, não está feita apenas no templo, né? Até porque o apóstolo Paulo disse que agora o templo, né, somos nós. O nosso corpo é templo e morada. Então eu posso orar em qualquer lugar. Eu posso, é igual aquela campanha do marketing digital, né? Trabalhe com o seu celular em qualquer lugar do mundo, né? Eu quero fazer um gatilho para isso aqui. Eu quero usar apenas um exemplo, na verdade. Você vê várias conexões, arrasta para cima. Trabalhe com o seu celular em qualquer lugar do mundo. A mesma coisa. Eu posso orar na minha casa, no meu trabalho. Eu posso orar no meu carro. Eu posso orar no meu momento de lazer, de devocional, em qualquer momento. Então, a Bíblia não te dá um local específico. A Bíblia te dá um modelo de como se ora. Mas a conexão eu tenho direta com o Pai. A segunda verdade que nós podemos falar aqui é o seguinte: a fé para crer. A fé que nós devemos entender que nós temos um Pai. E agora eu preciso crer que esse Pai me ouve, que esse Pai pode me responder, que esse Pai se relaciona comigo. Só quando o termo aqui fala Pai, ele dá a condição, né, para que nós somos chamados de filho, né? Então Cristo nos ensina a orar, está dizendo, clama ao Pai Celestial que Ele vai te responder, que Ele vai ouvir a tua voz. Então isso não dá todo o direito de filho. Aqueles que entenderam a graça, entenderam o amor de Cristo, confessaram seus pecados e agora, né, querem viver uma vida com Cristo, para isso nós somos chamados de filho, nós somos co-herdeiros em Jesus Cristo. Nós temos toda a herança com Cristo também, né? Somos mais que vencedores através do sangue. E nós temos o direito, né? Porque Cristo nos abriu esse acesso. Então, eu preciso usufruir da minha paternidade. Se eu tenho um pai, né, que é próspero, que é rico, é que eu não falo apenas de âmbito material, estou falando de riqueza, de glória, de poder. Se eu tenho um pai com todo esse acesso, eu preciso ter ousadia como filho de usufruir e romper os limites daquilo que o pai me oferece.
E a Bíblia, em todo o tempo, nos convida para que eu e você, Douglas, todos que assistem, possam usufruir dessa paternidade, dessa herança. Ó, se o filho pedir pão, o pai dará pedra? Lógico que não. Ó, pode a mãe esquecer de seu filho, mas todavia Deus, está aplicado no Antigo Testamento esse texto, todavia Deus jamais esquecerá. Então, o sentimento de paternidade que Cristo nos apresenta, dizendo, ora a teu pai, é aquele que é provedor, é aquele que mantém todas as necessidades dentro da perspectiva para ser suprida. É aquele que está incessantemente revelando o seu poder, o seu propósito, a sua glória, através de Cristo e através da sua palavra. Então, nós, como seguidor de Cristo, discípulos, né, agora através do sangue de Cristo, nós precisamos usufruir dessas bênçãos que a Bíblia nos dá, né? Efésios diz que existem algumas bênçãos que estão dispensadas sobre a igreja, sobre nós somos filhos, e nós precisamos buscar usar desse direito como filho para ter uma vida mais de comunhão com o nosso Senhor. Bacana demais, Lucas, bacana. Eu acho que isso é que às vezes nos falta, porque a gente precisa entender por quais motivos que a gente ora, né? Por quais motivos que o ser humano ele tenta falar com Deus, por quais motivos que ele tenta entrar nessa comunhão com Deus. E se você não entende isso, não faz muito sentido você fazer as coisas sem entender. Não faz muito sentido. E aí a oração, Verdade. ela faz, como foi lido, diz assim, e orando não usei de vãs repetições. Os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Isso aqui, na verdade, está ligado a uma questão cultural da época. Eles entendiam que era ficar repetindo as coisas, uma espécie de mantra. Eu vou repetir uma mesma coisa, repetir aquela palavra um monte de vezes, porque você vai ver isso até em amuletos cristãos, entre o segundo até o quinto século, você vê amuletos referindo-se a repetições. E aí você percebe que os indivíduos pensavam que se eu ficar repetindo a mesma coisa, falar a mesma coisa, é como se fosse uma psicologia positiva, né? Eu vou falar sobre aquilo, eu vou falar aquilo, que aquilo vai acontecer. Na verdade, o caminho da oração não seria esse. E outra, a oração do Pai Nosso, ela é um tripé. E o primeiro tripé da oração do Pai Nosso, pessoal, aprenda isso. O primeiro tripé, Pai Nosso. Como é que ela começa? Ela começa com a oração dirigindo primeiro, como o Lucas disse, para Deus, mas a centralidade dessa oração, é o seguinte: eu vou falar com o divino e eu começo agradecendo. Ó, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. A oração não começa você pedindo, Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso de um carro, eu preciso de uma casa, eu preciso daquilo outro. Não, a oração do Pai Nosso, ela é anticomercial, ela é anticapitalista, tá? Ela é anticapitalista porque não é o anseio, o desejo por ter uma casa nova, não é o anseio, o desejo por ser um grande empresário. A oração do Pai Nosso, que é o modelo de oração, não é o anseio por morar em um prédio. A oração do Pai Nosso não é o anseio... Gente, não que isso esteja errado, tá? Só estou dizendo que não é esse o padrão de oração em Cristo. O que ele estabelece aqui não é esse. Ah, eu quero morar na Ilha do Boi. Poxa, que benção, trabalhe, faça uma boa faculdade, estude e faça o que for possível dentro dos seus limites. Beleza, tranquilo. Dentro da lei, legalmente, tranquilo. Só que não é isso para a oração. Olha o que a oração diz aqui, ó. Aqui ele diz, ó. Portanto, vós orais assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Primeiro, a oração é dirigida acima. A oração é para ele. Então, eu começo a oração como? Glorificando. A oração começa com o primeiro passo, glorificando. Se você já começa a oração, Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero aquilo, livra não sei quem, você não entendeu o modelo de oração. Cristo está dando um modelo de oração. E no modelo de oração eu me dirijo a ele, entendendo que isso aqui é uma porrada dos judeus, né, Lucas? Porque com certeza. Deus é só para ele, é só meu, mas Jesus fala assim, não, ele não é só seu, ele é nosso, tá? Ele é para todos. E aí ele fala outra coisa que é importantíssima aqui. Ele fala assim, ó, portanto, vós orais assim, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Qual é o anseio do orante? Qual é o anseio do orante? Que o reino venha. Olha que coisa linda, gente. Que o reino venha. Porque esse reino, ele é e será. Ele já é e será. Porque é um reino de Deus que está implantado em nós, mas também aponta para um reino escatológico. Então, esse reino aqui é um reino agora,
mas é um reino do porvir. Então, esse reino tem duas nuances. Reino do agora e reino do porvir. Tanto é, Lucas, que é interessante que os pais orientais, tá? Os pais orientais dessa Ocidente, eles dizem que essa palavra reino aqui está dizendo ao Espírito Santo. Ele diz que essa palavra reino está dizendo ao Espírito Santo, dizendo assim, ó, que venha o Espírito Santo agora. Porque para a teologia oriental, a busca do homem, que é chamada de apofática, que é a busca por essa comunhão. Não adianta você conhecer grego, conhecer hebraico, conhecer latim, conhecer um monte de coisa, Lucas, se você não conhece essa vida de comunhão. Porque para os pais orientais, a teologia se dá no meio da relação intimidade e comunhão. Se não há intimidade e comunhão, não há teologia. A teologia só é sã, olha só, a teologia só é sã, a teologia só é boa quando o indivíduo, ele ora, ele busca e ele tem essa vida em comunhão. Isso são os pais orientais. E aí eu já deixo você falar, para mim não tomar seu espaço. Tem um ponto aqui importante que diz assim, ó, venha o teu reino, que é um desejo que o reino venha. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí o pastor Rafael até colocou aqui, ó, venha como um reflexo do há no céu. Isso aí. Então, o que tem no céu, eu quero trazer para a terra. Tanto é que aos Hebreus diz que o tabernáculo de Moisés é um reflexo do que tem no céu. Qual é a ideia? Isso é lindo demais. Qual é a ideia dessa questão da oração? É fazer que na terra tenha uma relação parecida com a do céu. Porque no céu, tudo é nosso. Né? No caso, tudo é dos seres celestes. Tudo está em comum. E na terra, qual é a ideia? Ter tudo em comum entre nós. Então, o que a oração do Pai Nosso está trazendo? Eu quero mostrar para vocês que a vida só pode ser boa quando você entender que você tem que ter uma vida de reflexo do céu. Quando eu vivo uma vida que reflete uma vida que tem no céu. E aí, esse é o detalhe importante. Ele diz assim, ó, o pão nosso que a gente está hoje. Perceba, a oração não é pedindo mundos e fundos. A oração é pelo necessário. A oração é pelo necessário. A oração não é para mim ter a vida extremamente abastada, ser milionário. A gente não ora para ser milionário. Ninguém ora para ser bilionário. Ninguém ora para ser rico. Você ora para ter comunhão. Riqueza são coisas que podem vir porque você tem uma vida com Deus, tem uma vida de oração, aí Deus te abençoa. Então essas bênçãos podem vir. Só que a oração não é para isso. A oração é para comunhão com o divino. E se você tem o necessário, é sinal que o divino já te atendeu. Pode continuar, Lucas. Deixar você continuar, senão eu falo demais. Não, mas é a profundidade, né? Quando a gente começa a refletir sobre as palavras no seu sentido, na sua aplicação, a gente começa a repensar e ressignificar muita coisa do que a gente faz e o que deve fazer. Isso é muito pertinente. E o terceiro ponto que eu abro aqui, para falar dos segredos, eu quero usar alguns exemplos bíblicos também, para não ficar, né, apenas no diálogo, é que ele faz uma comparação no versículo de número 7, né, em diante, que é o versículo 6, na verdade. Faz o seguinte, ó, entra no teu quarto e fecha a porta. Aquilo ali é figurado. Ele tá colocando porta a transição de dois lugares, ambiente externo e interno, né? Então ele está colocando um lugar reserva. Eu acho que você comentou isso comigo há muito tempo atrás, né? Eu acho que é uma transição de dois espaços, interno, externo e interno. Então eu tô falando o seguinte: sai do externo, né, do exterior, né, do estereótipo, e entra no lugar interno, que é o lugar da comunhão. É apenas no quarto? Não é que não quero aplicar aqui no radical, no literal, na verdade. É só no quarto. Não. A intenção dessa... Deu uma travadinha aí. Deu uma travada. Tomara que não seja minha internet de novo. Pra gente não perder a live. Pessoal, travou para vocês aí? Vamos ver se foi eu que travei ou se foi o Lucas. Travou para vocês? Dá um oi aí, fala aí, pessoal, se travou aí. Vê aí, pessoal. Tá todo mundo aí. Então, beleza. Vou esperar o Lucas voltar aqui. Vou esperar o Lucas voltar, hein? Só o Lucas. Ah, então tá bom. Não, eu fiquei preocupado que travou aquela hora, e aí quem travou aquela hora foi eu. Se eu travar, perde a live. Aí eu quero salvar. Isso aqui tem muita coisa interessante. Deixa eu continuar aqui enquanto o Lucas chega. Enquanto ele chegar aqui, eu já mando aqui o convite e já entra.
Então, pessoal, nós temos essa estrutura da questão da oração, que a segunda estrutura, tá? A segunda estrutura, a primeira é, eu oro dirigindo a ele. A segunda estrutura é, agora eu peço para mim. E orando, olha que interessante isso aqui. E aí depois eu vou voltar ao pensamento do Lucas lá. Pão nosso cada dia dai hoje, perdoai nossas ofensas. Perceba, a primeira estrutura, eu peço a ele. Eu peço a ele. Eu estou dirigindo a Deus. Eu estou falando com ele. Depois, eu vou pedir para minha necessidade. Porque a oração de Jesus é um modelo, é um tripé. Primeiro, eu falo com Deus, porque eu glorifico a ele. Eu glorifico a ele. Segundo, o que eu faço agora? Eu vou pedir para mim. E eu falo, pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos induz à tentação. Outro detalhe, perceba que a oração não está vinculada a uma vida financeira estável, não está vinculada a uma vida de regalias aqui na Terra. A oração, ela é extremamente, nesse sentido, espiritual, porque ela diz assim, ó, se eu já tenho o pão de cada dia, eu vou pular. Eu vou pular para onde? Perdoa nossas dívidas. Porque o único modo que o ser humano consegue ainda ter acesso com o divino é quando ele tem essa questão do perdão. A palavra perdão em hebraico, né, ela significa tampar. A palavra perdão em hebraico significa tampar, significa cobrir. E aí, se você for dar uma olhada na palavra grega para perdão, tem o sentido de cancelar. Afieme em grego, cancelar. Em hebraico é cobrir. Porque o homem só conseguirá continuar tendo acesso com o divino quando o divino cobrir, quando o divino cancelar aquela dívida que ele tem. Deixa eu ver se eu já chamo ele aqui. Opa, calma aí. Voltou. Vai voltar agora. Se o homem não cancela, tá? Se Deus não cancela, se Deus não perdoa, se Deus não cobre, não tem como você ter acesso ao divino. A única forma de o homem conseguir tendo acesso ao divino é a partir desse cancelamento. Lucas, você parou na porta. Continua. Rapaz, caiu aqui e aí tive que retornar. Acontece, né? Pessoal, aqui tá vendo aqui, então é meio complicado, mas vai dar tudo certo. Um paralelo, nossa conexão cai, mas com Deus jamais, né? Não está limitada a essa questão de rede. Entrou bocando, hein? Entrou com o pé na porta. A primeira... então, de fato. Então, a oração nos faz para esse chamado para intimidade. Ó, você precisa ser íntimo daquele que você tem comunhão e preservar por isso. Né? E dentro desse terceiro ponto aqui, eu quero abrir 3 referências bíblicas. A primeira, olha como oração é um negócio muito forte. A primeira referência está no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 1. Nós temos ali uma figura de uma mulher chamada Ana, correto, que é conhecida por muitas pessoas. Se você talvez não conhece, que nos assiste, você vai conhecer agora. E que ela não podia gerar filhos, ela era uma mulher estéril. E por conta disso, né, segundo a tradição, o seu marido tinha uma segunda esposa. Porém, existia algo cultural na sua família, de todo ano em Siló, o templo, falar com o Senhor por causa da festa, enfim. E Ana, então, sobe, capítulo 1, a partir do versículo 10, fala isso, primeiro em diante até o versículo 10, ela sobe e dirige uma oração a Deus. Ela faz um voto, Senhor, eu preciso de um filho. Ela faz essa condição, e se o Senhor me der, ele servirá na tua casa. Então, ela está pedindo algo para devolver. Então, ela está dizendo o seguinte, eu estou pedindo, mas se o Senhor me der, não é meu, é teu. E por ser seu, a gente faz aquilo que o Senhor quer. Olha só que interessante. Então, quando você pede algo a Deus, você está colocando a condição de que foi Deus que me abençoou. Então, não há sentimento de posse quando a gente ora, mas há sentimento de devoção, sentimento de gratidão, sentimento de oferta, tá? É esse sentimento. E aí, o texto diz que o sacerdote, ele já ministra sobre ela, né? Já ministra uma palavra sobre ela, o texto diz que ela volta para sua casa, conhece o seu marido, tá? E depois de algum tempo, Samuel vem à luz e ela faz conforme aquilo que a sua oração lhe moveu. A segunda referência é um pouco mais interessante no Novo Testamento. Lucas, capítulo 1 também. Nós temos um casal chamado Zacarias e Isabel, que o versículo 5 diz, ambos eram justo, temente a Deus, né?
Destravou de novo. Destrava aí. Destrava aí, pelo amor de Deus, destrava aí. Destrava aí, destrava aí. Pronto. Deu uma travada. Voltamos aqui. É, junto com sua esposa Isabel. E aí, o que eu acho interessante é o seguinte, é que o anjo Gabriel vai aparecer à direita do altar do incenso, né? No dia do Yom Kippur, dia do perdão, de oferecer expiação para que Deus trouxesse perdão para todo o povo. Então, era um dia muito especial. E aí, o que é muito importante também é que lá no versículo 18 ele diz, ó, você vai ser pai e o Senhor vai fazer isso e isso e aquilo com você. E lá no versículo 18 ele diz o seguinte, três coisas que Zacarias não sabia. Primeiro, ele não sabia que era Gabriel. Gabriel, quando aparece, não diz que é um anjo. Olha, eu sou Gabriel e que assisto diante de Deus as tuas obras. E você vai ser pai, e seu filho será assim, assim, e completa para o corpo da profecia. Então, olha só o tamanho da resposta que Deus envia para um homem do seu tempo. E nesse período aqui, a aparição de anjo, atos proféticos, essa questão já não era muito comum, né? É como se tivesse um intervalo nisso. E a aparição do anjo Gabriel, né? Olha o cunho né, da presença dessa pessoa aqui, na verdade, desse elemento, produzindo uma palavra de resposta para Zacarias dentro do templo fechado, são coisas que só acontecem para quem tem chave que abre segredos da oração. Olha só, nós falamos aqui, o versículo 6 diz o seguinte, entra para o teu quarto e fecha a porta, dizendo que é um lugar de intimidade e de comunhão. Então, Zacarias, quando está no templo, está um lugar todo fechado. As pessoas que estão do lado de fora, porque passa o tempo, né? Tinha toda a liturgia, a questão de oferecer ao Senhor, do culto. Então as pessoas notam, alguma coisa aconteceu lá dentro, porque está prolongando a situação. E as pessoas lá fora não sabem. Então Deus está dando uma palavra de resposta para quem mantém comunhão com Ele. Nossa. Então esse pensamento, Lucas ou Douglas, minha oração não está sendo ouvida, eu já clamei ao Senhor. A pergunta é, você está no mesmo lugar da comunhão? Você ainda preserva a comunhão com Deus? No mesmo sentimento que você foi conduzido a orar, você está no mesmo sentimento de resposta para receber do Senhor? Porque o comportamento de Zacarias não é de quem está recebendo uma resposta. Não vou fazer porque Deus vai, não. O sentimento é de continuar servindo independentemente se a resposta também não vier. Então é esse sentimento que tem que nos mover. Terceira referência que eu uso, e aí eu deixo o Douglas comentar um pouco, é a questão também do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, após ser convertido, teve um encontro com Deus, né, já que o apóstolo, na verdade, Saulo, né, perseguia a igreja, então Deus resolveu aparecer para ele numa situação. E Deus faz o quê? Na rua chamada direita, porque ele está orando. E olha só, Deus está revelando algo para outra pessoa daquilo que ele estava fazendo. Olha como é que como o chamado para o reino é um só, não tem dois reinos divididos, o reino é um só, correto? E aí, eu penso que a gente pensa, Senhor, aquele homem, é esse mesmo, é esse, eu tenho certeza, é esse mesmo, vai lá. E quando ele chega na casa dele, ele está fazendo o quê? Ele estava de joelhos, orando, né? E automaticamente ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. Então, na primeira referência, a oração produz resposta. Para quem pede, a oração produz resposta. A segunda coisa, usando a referência para Zacarias, a oração, existem segredos que abrem a oração, que move a resposta de Deus. Qual o segredo? O lugar da comunhão, lugar da persistência. Se Deus fizer, ele continua sendo Deus. Se não fizer, ele continua também sendo Deus. O meu sentimento como filho tem que preservar esse sentimento de gratidão que eu tenho a Deus. Quando Deus quer... Então, são segredos bem interessantes dentro do corpo da oração. Fala, Douglas. Então, você me fez lembrar, esse trajetório de texto que você estava fazendo, assim, vários textos que você está citando aí, vai surgindo um monte de coisa na cabeça da gente. O primeiro, engraçado que o primeiro texto, o texto de Samuel, 1 Samuel, e você tem o texto de Lucas. Todos dois são os primeiros capítulos. Você percebe que a história do livro
tanto de 1 Samuel quanto de Lucas, começa com uma história de esterilidade. E aí você... Justamente. Entendeu? E olha só que interessante. Aí você tem só a questão de jogo de palavras. Ana, né? Significa graça, mas a graça é estéril. Olha aí. A graça estéril, né? Porque é possível ser agraciada, mas ainda lhe faltar alguma coisa. Porque se não lhe falta alguma coisa, Ana não recorre para oração. Então, às vezes, até o agraciado precisa lhe faltar alguma coisa para que ele cada vez tenha motivo para orar. E aí você disse uma coisa bem legal em Lucas, no capítulo 1, que o Zacarias ele fica dentro do templo e o pessoal está lá fora. Então, o que está acontecendo aqui? Deus precisa fazer um limite, porque só Zacarias sozinho que ele tem acesso com o anjo. Quando é que ele tem acesso com o anjo? Quando ele está perto do altar, de frente do altar. E aí, porque havia sorteios no templo de Herodes, que haviam sorteios, eles pegavam urnas e colocavam nas caixinhas. E nessas caixas colocava uns nomes, uns papéis em branco, tá? Não papel, não pensa como um chamex, tá, pessoal? Pensa como um chamex. Mas colocava uma peça em branco, seja de madeira e tal, em branco, e outras com o nome escrito. Colocava o nome escrito. Geralmente colocava Zaquem, né? Zaquem quer dizer ancião. E colocava e agitava. E aí os sacerdotes, eles colocavam a mão lá dentro, pegavam, e determinada coisa, objeto que ele pegava lá dentro, determinava o que ele ia fazer. Então, quando eles pegam essa urna, agita a urna, e o Zacarias pega, ele vai pegar uma mensagem dizendo, ó, você vai ficar nesse período de tempo trabalhando dentro do templo. Você vai lá por perto do altar de incenso. E o altar de incenso é aquilo que a gente tem no Antigo Testamento e também em Apocalipse, referindo-se à adoração dos santos. Então, quando é que Deus vai descer? Quando é que o anjo desce? O anjo desce quando eu estou perto do altar de incenso. Perto do altar da adoração. Se eu não estou perto dessa vida de adoração, de oração, o anjo não desce. Então, coisas só descerão do céu para a terra, coisas só virão de cima para baixo, quando a minha vida estiver perto do altar. Se não está perto do altar, não desce. Lá fora, tem um monte de gente especulando. Mas para quem está recebendo, não importa quem especula lá fora. Só se preocupa com especulação do lado externo quem está do lado de fora. Mas quem está do lado de dentro está tendo visão de cima e não se preocupa com o que estão pensando lá fora. Se o pessoal pensa, morreu, você não está nem aí, você está vendo o anjo. Então, a vida não é essa. Quando você está do lado interno, você não se preocupa com quem está falando do lado externo. As nossas brigas são exatamente porque a gente sempre está lutando do lado de fora. Quando você entender o que está acontecendo lá de dentro, você para de brigar. Entendeu? Rafael, e a oração gera incenso, sabia isso? Exatamente, a oração gera incenso. Porque a oração, você joga para cima, desce. Exatamente isso. Funciona igual a lei, né? Igual a nossa lei da física. Você joga para cima, desce. Jogou, vai descer. Você vê que... Isso é interessante, Lucas. O pessoal está 10 dias orando. Jesus falou assim, ó, vocês vão ficar orando aí, fiquem em Jerusalém aí, porque vai vir o Espírito Santo. O pessoal está 10 dias orando. Quando eles começam a orar, aí Deus fala, agora encheu. É mais ou menos, vamos tentar entender como uma nuvem. Uma nuvem se formando no céu. Você tem aqui um calor, um sol, e ele vai evaporando as águas, vai evaporando. E em cima começa a formar as nuvens condensadas, água condensada, que são nuvens. E elas vão enchendo. Quando ela chega, que ela não aguenta mais, o que vai acontecer? Vai cair essa água. E a oração é exatamente isso. O que acontece eles estão 10 dias enchendo a nuvem. Atos capítulo 2, a nuvem deságua. Atos capítulo 2, a nuvem deságua. O Espírito Santo vem. Então, assim, a oração é exatamente isso. É se balancear. Né? Você joga para cima que alguma coisa vai cair para baixo. E aí, o Lucas falou uma coisa que eu achei bem interessante, a questão do... não tem tempo mais, ele até usou a metáfora do celular, que você está carregando ele o tempo inteiro. E se você for pegar a própria palavra, o nome sábado, né, que tem lá no livro de Gênesis, que aparece no capítulo 1 de Gênesis, aparece no finalzinho, que é o dia do descanso. Aí, ó, o Anderson falou assim, eita, vem chuva aí. Então, em Gênesis capítulo 1, no finalzinho, dizendo sobre o sábado, que é o dia do descanso. E você vai ver que nos mandamentos tem o mandamento do sábado. E olha que importante, que sábado em hebraico é Shabat. E Shabat é descansar,
é cessar, é parar. Então, Deus, o que ele faz? Quando chegar o sábado, você não precisa de templo, não precisa de sinagoga. Você precisa, num Shabat, saber que é Shabat e ali é o momento para Deus. Porque Deus faz um templo no tempo. O Missy Eliade, no livro dele chamado Sagrado e Profano, ele fala o seguinte, que a palavra tempo e a palavra templo, ela tem terminologias semelhantes e tem raízes etimológicas semelhantes. Preste atenção, hein? Preste atenção. A palavra tempo e templo, segundo o Missy Eliade, tem raízes etimológicas semelhantes. Deus, lá em Gênesis capítulo 1, e ligado a Êxodo capítulo 20, que fala sobre os mandamentos, você tem o sábado, e o sábado, nesse sentido para o judeu, ele é o tempo dentro do templo, ou o templo dentro do templo. O que isso quer dizer? Quer dizer que não existe lugar fixo e físico para mim orar. Porque todo tempo é templo para mim orar. Então, aonde eu quero invocar o divino, ali se torna um templo para o divino. Aonde eu quiser me converter, ou me debruçar, ou me ajoelhar, ou me render, ali é um templo para o divino. Porque Deus tirou, olha, isso é interessante, não tem mais um espaço, uma circunferência, não está circunscrito a um lugar. Agora é o tempo. O tempo, ele rompe todas essas barreiras. Olha só, o tempo, ele rompe todas essas barreiras. Então, aonde você estiver, ali é o tempo e é o templo, lugar de oração e de adoração. Lucas, pode ficar à vontade. Lucas, o pastor, rapidinho, o pastor Rafael comentou sobre o texto de 1 Reis, capítulo 18. Seja mais específico, pastor Rafael. Qual parte do capítulo 18 você quer que a gente comente? Ou é o capítulo 17, que começa a questão do Elias, quando fala que não vai chover? Comenta pra gente aí. Vai lá, Lucas, pode pegar pesado aí. E aí eu quero a gente abrindo esse pensamento, aí agora a gente começa a entrar então na oração de fato do Pai Nosso. E aí eu quero só extrair, fazer uma separação das coisas do reino. Quando a gente começa a falar, entra no teu quarto, clama teu Pai, aí vai, Pai Nosso que estás no céu. Então a primeira informação é nosso Pai, céu, faz direção de trono, alto, né? Então a necessidade que a gente tem, nós temos, é uma necessidade do céu, né? A necessidade que vem de Deus. E aí ele vai usar uma expressão muito importante, ó, Pai Nosso que estás no céu. E aí a segunda expressão, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Então a primeira perspectiva que você também já abriu é o seguinte, é que nós precisamos priorizar as coisas que vêm do Senhor, as coisas que são do reino. O principal fundamento da oração é a prioridade do reino de Deus. Pai Nosso, segurança, né, que nos dá tudo aquilo que nós precisamos. Teu reino, tua vontade, seu propósito, o serviço que nós prestamos a Ele. E a sua vontade é justamente aquilo que nós devemos fazer para agradar o Senhor. Que muitas vezes nós estamos orando por uma vontade que é própria nossa. Muitas vezes nós estamos buscando de Deus algo para fazer a nossa vontade. Mas, na verdade, a oração ela te conduz para o contrário, para você buscar a Deus para que a vontade dele seja feita. Essa é a maior verdade. E talvez seja aqui um grande equívoco que as pessoas, de repente, têm seus dilemas pessoais de oração não respondida, de oração não concretizada, de oração que, de repente, não foi desenvolvida. Por quê? Porque a perspectiva não é do reino, não vem do reino. Toda oração que é dirigida a Deus sem esse corpo, sem essa ordem, sem esse pensamento ou sentido, na verdade, é algo que não está de fato compreendido. Se nós não compreendemos aquilo que deve ser feito como deve ser compreendido, nós não vamos saber manusear. Como você tem uma ferramenta, você tem algo para usar e você não sabe usar, né? Então, a primeira coisa, na oração, a prioridade é o reino. É pedir as coisas do reino. Note bem que aqui, ele não está listando coisas materiais primeiro. As coisas materiais estão logo um pouco abaixo aqui. Está falando só coisas que vêm do céu, coisas que vêm do Senhor. Então, a prioridade de qualquer oração, a prioridade de qualquer comunhão com Deus, sempre será o reino, para que a vontade dele se faça. E muitas vezes a vontade de Deus na nossa vida, Douglas, ela é mal compreendida. Por quê? Porque nós estamos esperando o sim de Deus, não estamos esperando o não. Muitas vezes, a gente não espera o não. E como que eu vou identificar quando Deus diz não? Por quê? Porque a gente está esperando só o sim. A gente ora a Deus pelo sim. Não, Deus vai fazer, vai concretizar.
Mas o não também é pedagógico. Quando você pega uma criança e diz não pode fazer, você está ensinando que não é o tempo, que não é o momento, que não pode fazer aquilo. Então, muitas vezes, nós estamos esperando um sim, mas Deus quer responder não, para nos ensinar alguma coisa. E só se entende isso com comunhão com Ele. Fantástico demais, cara. Isso é lindo. Essa questão de limites, né? E você também abordou sobre a questão do quarto. Entra no teu quarto e fecha a porta. E aí você agora está falando essa questão, porque o homem precisa entender seus limites, que a oração não é para você, tudo que eu pedir vai acontecer. Né? Aí o pessoal vai assim, ó, tudo que pedis em meu nome recebereis. Só que batei, abre-se-vos-á. Só que a Sim, ideia, você precisa entender as coisas do Evangelho. Se você tenta entender a Bíblia pensando palavras, pensando frase, pensando versículos e fazendo a Bíblia de chaveirinho, né, que igual o pessoal gosta de usar aquelas caixinhas de promessas, não é isso. Precisa entender dentro do contexto. Existe dentro do contexto do Evangelho, tá? Jesus pedindo a Deus riquezas desse mundo, existe no Evangelho, só tem que pensar como o Evangelho está trabalhando. Existe no Evangelho Jesus assim, Senhor, me faça aqui um grande imperador, me faça que os homens se dobrem perante mim. Não tem isso no Evangelho. Não tem isso no Evangelho. Então você precisa entender os limites da oração está preso ao reino. O reino, ele próprio limita o que você pede. Não é assim, Senhor, me dê isso aqui. Você não tem Jesus pedindo, eu quero a grande carruagem, o grande cavalo branco de Roma. Não tem isso aí. Traduzindo para o nosso dia, eu quero uma Lamborghini. Não tem isso no Evangelho. Porque o Evangelho, tá? O padrão do reino limita o que eu vou pedir a Deus. Lembrando, como a gente está trabalhando, tem essas questões de limites. E isso que o Lucas está falando sobre a questão do quarto, o quarto como um lugar, como um armazém, tá? Porque a palavra também pode ser traduzida como armazém ou como salas. Ela pode ser traduzida como salas. Então, esse quarto é muito parecido, como você tem uma palavra em grego, que eu não me lembro agora, mas existe uma palavra em grego para oração que significa adentrar uma audiência. Adentrar a audiência. E todo indivíduo que vai para uma cama de audiência, que ele vai se encontrar com o juiz, não é para ficar pedindo nada. Ele vai por urgência. E a nossa oração é por urgência. Mas urgência para quê? Para pedir? Não. A urgência, primeiro, para entender para quem nós estamos pedindo, para ter comunhão com aquele que nós estamos pedindo. E segundo, pedir coisas dentro do padrão estabelecido no reino. Pedir coisas estabelecidas nesse padrão. Só para responder aqui, Lucas, e aí a gente comenta também, o pastor Rafael colocou aqui, ó. O texto é Primeira Reis, capítulo 18, 42. Aí eu vou ler aqui, você também pode comentar. Que diz assim, ó. Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os seus joelhos. E disse ao seu servo, sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse, não há nada. Então disse ele, volta lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez diz, eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele, sobe e diz a Acabe, aparelha o teu carro e desce para que a chuva não te impeça. Esse texto é interessante, que é aquele texto de Elias, que Elias fala para Acabe, vai lá, come, bebe, né? Faz um banquete que vai acontecer alguma coisa aí. E esse texto é legal porque é o seguinte, o profeta Elias faz um rei perverso, tá? Um rei perverso se dobrar. Porque o texto diz assim, e ele se inclinou por terra, porque a forma de oração, tanto é que a palavra adoração em hebraico tem uma ideia de prostrar, jogar-se ao chão. Ligada com a palavra grega proskunel, que é beijar a face. Beijar a face. Então, adoração e oração eu estou beijando a face, ou beijando aos pés. Eu estou me dobrando, eu estou me jogando aos pés de alguém. Então, o profeta Elias é um cara que tem tanto Deus na vida, que ele faz um rei perverso se curvar. E aí o texto é o seguinte, assim, quando ele fala assim, olha para a direção do mar. Mas que mar? Não tem mar. Ele vai olhar para a direção do Mar da Galileia, do Lago da Galileia. E aí ele fala assim, olha para lá. E ele fala assim, tá vendo alguma coisa? Ele diz, não estou vendo nada não. Só que o rei fala bem assim, olha, vai 7 vezes. Porque 7 vezes também é um número emblemático. 7 vezes não é questão de perfeição, é questão de completude.
7 vezes dentro do judaísmo e dentro da Bíblia hebraica, dentro dos povos semitas, é um número importante, que é um número que traz lembrança, um número que traz memórias. Ele falou assim, então vai lá, olha 7 vezes. Não quer dizer literalmente 7 vezes. Pode ser 8, pode ser 9, pode ser 10, mas é um número completo, é um número de completude. Então ele diz assim, ó, olha 7 vezes lá. Mas ele vai na primeira, não vê, vem na segunda, não vê. Por quê? Porque a nuvem está em informação. Coisas da informação a gente não vê, Lucas. Entendeu? Você Olha aí. O Elias tinha falado, mas ele não está vendo, porque está em informação. Gente, perceba isso. Quando as coisas estão em informação, não dá para ser vistas. E aí só no 7, só quando fica completo, só quando gerou a completude que começa a aparecer. É igual a criança. Você tá dentro do ventre, você consegue ver o volume, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 7 meses, 8 meses, 9 meses. Até ali você está vendo o volume. Você só começa a ver, você só vê a criança quando ela sai, quando ela completa o ciclo de ficar no ventre. Então a oração faz isso. A oração não é o imediato, não é o macarrão instantâneo que você coloca 3 minutos, está pronto. Não é pipoca de micro-ondas. A oração é um processo. E no processo, você não está vendo. Só que você não está vendo porque as coisas não se completaram. Enquanto as coisas não cumprirem o seu ciclo, elas não vão ser reveladas. Elas só serão reveladas quando cumprirem seu ciclo. Então, Deus permite que algumas coisas fiquem ocultas, fiquem não expostas, porque elas ainda estão sendo processadas. Enquanto as coisas não forem processadas, Deus não revela. Então, a oração é isso. A oração não é revelar quando eu quero. A oração não é revelar no momento que eu quero. A oração é revelar no momento em que Deus diz, já está completo, já está perfeita na hora de ser revelado. Fica à vontade, Lucas. Olha aí. E aqui eu parto para o ponto do texto, que a partir daí vai entrar em outro, a partir do versículo 14, 15, vai entrar sobre o jejum e etc., para comentar no corpo da oração do Pai Nosso ainda, né, o tripé que a gente citou lá no início, né? Falando do Pai, do Reino e agora as necessidades pessoais. Aí no versículo 11, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. A expressão pão nosso, ela aponta duas coisas. Primeiro, pão nosso, alimento de cada dia, ou seja, suprimento necessário para toda ocasião. Geralmente o pão a gente come, né, aplicando para um algo cultural, nós comemos todas as manhãs, né? Então, o contexto do pão nosso de cada dia é que se o reino for prioridade, todas as nossas necessidades, né, dentro daquilo que nós precisamos. Necessidade, aqui o ponto está dizendo que é algo necessário. Pão de cada dia, algo necessário, algo suficiente, algo para poder suprir. Deus pode dar muito mais? Pode. Mas se ele fizer o necessário, a gente tem que já ser grato por isso. E muitas vezes, Deus nos dá o necessário e a gente fica descontente com o necessário, querendo sempre algo a mais. Mas é a condição do pão nosso de cada dia. Está dizendo o seguinte, eu não vou deixar faltar o necessário para você. Eu não vou deixar faltar o necessário para você. O segundo ponto é que ele faz essa expressão, não nos conduz à tentação. Por quê? Porque ninguém pode dizer que Deus é tentado, né? O Senhor não pode conduzir ninguém à tentação, porque a tentação, ela é registrado lá em Tiago, a tentação é para fazer com que o homem volte a sua vida prática de pecado, seja inclinado aos desejos da carne, aos desejos de promiscuidade e assim, outras concupiscências, né? E assim por etc. Então, e a última coisa que ele pede é o seguinte, livrar-nos do mal. Então, note bem que as coisas pessoais não são as prioridades. A prioridade é as coisas do reino. E aí, como é que eu faço para entender o reino de Deus? Quando o reino de Deus for prioridade para a sua vida, para os seus negócios, no seu casamento, nos seus estudos, no seu ministério. Se o reino de Deus for prioridade, nós não temos necessidade de pedir nada. Por quê? Porque o Pai conhece o que o Filho precisa, né? O texto que está registrado em Salmos dizendo o seguinte, que antes que a gente abra a boca para falar, Deus já sabe o que nós vamos pedir, é justamente nessa condição. Quando você serve ao reino de Deus e entende, né, que o reino de Deus tem que ser prioridade, bom, não há necessidade que você tenha que Deus não vai realizar. E às vezes existem coisas que você não vai nem precisar pedir, Senhor, eu preciso daquilo. Senhor, não. Porque o próprio serviço a Deus vai fazer com que as coisas automaticamente se concretizem e se realizem dentro da sua vida. Então, o que me chama a atenção, na verdade, nesses textos foi essa conjuntura de detalhes. Existem muitos segredos na oração que nós podemos desfrutar, mas isso só vai ser revelado, essa chave só vai ser aberta quando realmente a gente viver uma vida de comunhão realmente com o Senhor. Eu vou te falar, Lucas, Deus tem muita coisa
para nos dar, para nos informar de vários âmbitos, pequenas, grandes, extraordinárias, simples, dia a dia, longo prazo, mas tudo isso começa numa vida de comunhão. Se a gente não fazer uma imersão nessa comunhão com Ele, muitas coisas vão ficar lacradas, sem ser enxergadas, vai ficar obscuras, e a gente não vai compreender o propósito, já vai até se frustrar. Sirva a Deus tanto tempo, não tenho uma experiência para contar. Sirva a Deus tantos anos, não tenho algo de bom para poder compartilhar com alguém. São pessoas que precisam ressignificar o valor dessa comunhão com Deus, precisa imergir nesse oceano que é Cristo, né? E quando você mergulha, você é levado para a profundidade de comunhão maior com Ele. Ô Lucas, eu assim, para mim, a gente pode fazer uma parte 2, que já são 21h11, já tem 1 hora e pouco já de live. Se você quiser, a gente vai marcar um outro dia, a gente faz uma parte 2. Mas se você quiser continuar comentando alguma coisa, cara, sim, sensacional. Muito bom estar aqui com você, muito bom mesmo. Já tem um tempão que a gente não se fala. É verdade. Mas muito bom que você trabalhou aqui hoje. Muito obrigado por ter recebido esse convite. Mesmo que foi... você tem os seus compromissos, eu tenho os meus, aí a questão de agenda e tal. Mas, assim, muito bom te receber, muito bom mesmo. E aí eu quero que a gente marque uma outra, a gente pode continuar os detalhes da oração do Pai Nosso. Eu acho que foi um tema muito pertinente, teve bastante participação aqui do pessoal, e a gente teve bastante interação aqui. E eu quero que você reserve um outro dia da semana aí para a gente fazer uma outra parte, para a oração do Pai Nosso, sobre outro assunto, mas eu achei que foi bem bacana. Você quer falar alguma coisa? Quer continuar? O que você acha? Não, quero só considerar realmente, né? Tempo bem proposto. É isso, um assunto muito bom, muito pertinente dos nossos dias. Acredito que seja também pertinente para outras pessoas também que participaram das que entraram, das que saíram, das que permaneceram ainda, né? Nessa rede de comunicação. E basicamente aquilo que o Gabriel acabou de entrar aí, ó. Gabriel, grande abraço, Tavarão. Melhor açaí que tem aí na região de Aracruz aí, Nova Almeida, eu acho que é nessa proximidade. Abração para você e para sua família. Mas basicamente considerar, né, que nós falamos aqui, podemos fazer sim uma extensão e deixar bem claro que nós temos condição de orar, né? Sempre podemos fazer isso. E Cristo, até na agonia, Mateus 26, né? Senhor, se for possível, passe de mim esse cálice, mas seja feito a sua vontade. Então, até na dor, no sofrimento, a vontade de Deus deve ser prioridade. Olha só que interessante. Vou parar por aqui, porque senão a gente entra Não. mais... Tem que marcar uma outra para fazer um segundo, porque é gigantesca. Aí tem muita gente que até mandou para mim assim, ó, vou ver depois, porque eu tô no culto, vou depois que eu tô indo para vigília, vou ver. Aí, então assim, fica até grande o pessoal ver, mas Show. Vai fazer Show, é verdade. Vai ser muito bom. E lembrando aquilo, né? Como diz o Dr. Rabá, as portas da oração nunca estarão fechadas, sempre estão abertas. E é isso aí. Com certeza. Mano, um grande abraço. Douglas, muito bom, tá? Obrigado por estar aqui no Momento de Sabedoria, podendo retornar depois de vários longos anos, cada um nos seus compromissos, a gente poder voltar aqui para poder falar da teologia bíblica, do que a gente gosta, né? Do ensino cristão, religioso, do que a gente gosta da palavra de Deus. Isso é muito bom para o nosso dia. Que bom se muitas outras pessoas pudessem participar, mas cada um também tem esses compromissos, a gente entende, e a gente vai marcar essa parte 2 para a gente continuar falando a respeito desse tema tão fundamental. E você que nos assiste aí, você também, fica à vontade para poder orar, para entrar nos propósitos de oração com o Senhor. Espero que o Senhor tenha falado com você através dessa estrutura de texto que nós colocamos de forma simples, né? E rasa, mas a profundidade, com certeza, acho que o Espírito Santo pode falar em cada coração, sim, ainda mais no nosso. E aqui, ó, a irmã Érica até colocou aqui, ó, tem que ter a segunda parte. Vai ter. Eu preciso conseguir um tempo na agenda aqui do Lucas. Pessoal, vocês participaram, pastor Rafael, muito obrigado, Deus te abençoe. A irmã Érica, a Ana, que entrou por agorinha, o Biel aqui do açaí aqui como é que é o nome? O Gabriel, né? Gabriel Farias. Isso, Gabriel Farias. Meu amado, um abraço, Deus abençoe a tua vida. Matheus, pessoal, vocês que estão aí, Deus abençoe vocês, um grande abraço, tudo de bom para vocês. Vocês que não viram a live do início, eu vou salvar lá e você dá uma olhadinha lá, vê a live, foi muito boa. E nós vamos ter a segunda parte, se Deus quiser. Um grande abraço, beijo no coração de vocês. Tenham uma ótima noite e um ótimo final de semana.